gente do meu canal. Olha, hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre 4 coisas que eu achei que as pessoas comentaram lá e algumas pessoas no meu privado falou comigo que seria bem interessante. Então eu segui a dica e vou falar aqui sobre 4 coisas que eu acho que é de suma importância, né? As 4 coisas que foi um dos meus maiores motivos de ter mudado de país, né? Como eu já falei para vocês, eu tenho aqui 5 anos já aqui em Portugal e vamos falar hoje sobre escola, sobre segurança, sobre trabalho e sobre saúde. Vou dar uma pincelada em cada coisa. Como eu disse para vocês, não tenho muito jeito para vídeo, mas eu vou tentar de alguma forma falar algumas coisas aqui sobre essas 4 coisas. Escola, por exemplo. A escola, aqui nós temos a creche, o infantário e a escola primária e depois a secundária, né? Aqui a gente tem a creche, o infantário e a escola tradicional, né? Que é da primeira série ao 12º ano. A creche são as crianças de 6 meses a 3 anos. O infantário são as crianças de 3 anos aos 6 anos. E a escola primária começa aos 6 anos. Quando a criança completa 6 anos, começa a fazer o primeiro ano de escola. Elas são públicas e também tem privadas. As públicas são boas, a qualidade do ensino, do cuidado. As crianças ficam o dia todo na escola, varia de lugar para lugar, de bairro, de distrito, mas a variação de horários são bem pequenas. Por exemplo, a criança pode ficar na escola, na creche, criança pequena, a partir dos 6 meses até os 3 anos. Fica na creche a partir das 7h30 da manhã até as 6h30 da noite, às vezes 7 horas, dependendo do infantário, dependendo do lugar, varia um pouquinho, 1h30, em 1 hora, coisa assim. E lá na creche a criança toma café, lancha, almoça, não precisa levar lanche. No infantário a mesma coisa, a criança fica das 7h30 até as 18 horas, às vezes até 19, dependendo do infantário. O lanche da manhã, que é depois do café. O lanche da manhã, lá elas têm o almoço, o lanche da tarde e os pais pegam pelas 18 horas, pega a criança, 18 horas, 18h30 por aí. E na escola também, as crianças entram também esse mesmo horário, das 7h30 até as 18 horas. Lá elas lancham, almoçam e lancham à tarde também. E os pais têm a flexibilidade também de pegar as crianças às 18 horas, às 19 horas. Né? O que esses horários mais compridos tem que fazer uma certa inscrição, né, para poder ficar com esse horário cumprido, porque o horário de aula normal, o horário tradicional da aula, por exemplo, no infantário, que é a partir dos 3 anos, e na escola, que é a partir dos 6, o horário normal, a aula começa às 9 e vai até às 3h30 da tarde. Só que os pais que geralmente trabalham, a maioria sempre deixa as crianças mais cedo e até mais tarde. Então esse horário que é mais cedo, um pouco antes das 9 e depois das 3h30, é um horário à parte que a gente paga, um pouquinho a mais, que não é nada de muito caro, para poder a criança ficar lá durante o dia todo, para poder os pais trabalharem. Isso para mim é muito maravilhoso, porque a gente consegue trabalhar, a gente consegue resolver nossa vida enquanto nossos filhos estão na escola, no infantário, né? Desde pequeno, né? É uma coisa que para mim foi maravilhoso, né? A escola primária, as crianças estudam a partir dos 6 anos, até o 4º ano tem, isso é chamado de ATL, pelo menos aqui é chamado de ATL, que é o período que são atividades extracurriculares. É o período que a criança fica na escola fora do horário de aula. Só que esses ATLs só é disponibilizado até o 4º ano de escolaridade. Depois do 4º ano, quando a criança passa para o 5º ano de escolaridade, já não tem mais os ATLs nas escolas, nos infantários e nas creches. Então agora as crianças, a partir do 5º ano, que ela já está com 10 anos, né, em média, que ela já está com 10 anos, ela agora, a mãe e o pai que tem que resolver, ou elas dão uma autorização para ela sair da escola sozinha, ou aí já é parte dos pais. Os pais podem pagar alguém para poder buscar, ou dar autorização para a criança sair sozinha, ou eles mesmos ir buscar a criança no horário da escola. Já não existe mais ETL nem antes nem depois do 4º ano de escolaridade. Né? Outra coisa que eu vou falar aqui é sobre segurança. Aqui, a segurança aqui, por exemplo, nos ônibus, nos autocarro, que é que chama de autocarro. Nos ônibus, sempre foi muito tranquilo, né?
Nunca, quando eu cheguei logo aqui, eu ainda estava com o costume ainda da insegurança que já existia é, é, em mim, né? Pelo fato do lugar onde eu vivia no Brasil. Então existia essa insegurança, né? De assalto, de medo de ter o telefone na mão e alguém levar. E aqui as pessoas têm os seus telefones na mão, entra no carro com o telefone na mão, as pessoas podem parar na sinaleira com a janela do carro aberta, se não tem nenhum perigo, né? Claro, a gente não está no céu, mas em relação à realidade que a gente vivia aí no Brasil, em relação à segurança, aqui é muito diferente, né? A gente pode estar na rua com o telefone, você não precisa ter medo de ficar na praça sentada com seu telefone na mão, digitando, ou acessando as redes sociais, ou vendo foto, ou tirar foto com sua família, você não precisa ter medo disso, entendeu? As pessoas aqui, elas aqui têm segurança em relação a isso. Claro que não estamos no céu, existe em todo lado ladrão, existe pessoas de má índole, pessoas de má intenção, mas é muito diferente, sabe? A segurança é diferente. Para você ter ideia, as casas aqui em Portugal não têm grades. As casas são as janelas são de vidro, janelas de vidro, portas de vidro, geralmente assim, ou madeira. E as grades que tem são grades só de enfeite ao redor da casa, às vezes, grades finas. Em uma outra oportunidade, eu vou mostrar para vocês as casas aqui em Portugal. Né? Eu já vivo aqui há 5 anos, né? Já andei muito por aqui em Portugal, já observei muito, entendeu? E até quando eu cheguei aqui, no primeiro ano, eu tive muito medo de morar, de estar na casa, de dormir na casa que eu estava. Porque as janelas eram de vidro, eram enormes as janelas, né? As portas de vidro também. E eu tinha medo de estar dentro de casa, dormir ali, ficava, será que alguém não vai chegar, quebrar essa janela e entrar? Tinha muito medo, né? Mas depois a gente vai acostumando e isso vai trazendo paz para o nosso coração, a gente consegue ficar mais tranquila, né? Então isso para mim também foi um ponto crucial, algo muito bom que eu gostei, né? A questão da segurança, de poder ir no autocarro, de poder estar na rua com as crianças, né? E sentir segura, claro, cada um cuide dos seus filhos com todo cuidado, né? Na rua, onde estiver, mas é aquela questão de não tomar aquele susto de ser assaltada, de ser roubada. Isso para mim é maravilhoso, e gratificante. Os policiais, aqui a gente vê os policiais, a gente pode falar com eles, a gente conversa com eles, você pode pedir uma informação, os policiais são gentis. Eles estão ali, às vezes, na praça para poder manter a organização, entendeu? E, e as pessoas também, os portugueses, são eles têm um jeito deles, né, que é peculiar, que eu até gosto, né, que eu acho que a gente tem que respeitar as diferenças de cultura e tal, temos que respeitar sempre, né. Então eles têm aquele jeito deles mais fechados, né. Nós somos mais alegres, mais espiritados, isso aqui tudo é rindo, tudo é brincar, mas os portugueses são mais no deles, são mais fechados, eles são mais reservados, né, mas eles são pessoas muito queridas, sabe? Esses 5 anos que eu vivo aqui, os portugueses que eu já me deparei no meu caminho foram pessoas maravilhosas, pessoas queridas, não tenho mal do que falar de português. Eu tenho mal de falar de pessoas, que não quer dizer que é por causa da nacionalidade, de pessoas portuguesas, pessoas brasileiras, mas em relação aos portugueses mesmo, não tenho nada de mal o que falar, entendeu? São pessoas fechadas, eles são mais frios do que nós, são fechados, mas quando você ganha a confiança dele, quando você é uma pessoa honesta com ele, quando você respeita o espaço deles. Digo isso porque acontece muitas vezes brasileiros que vêm para cá e eles não entendem que eles estão na casa dos outros, porque querendo ou não, eu estou na casa dos outros, aqui não é o meu país. E apesar de que eu pago minhas contas, de que eu trabalho, de que eu ganho meu dinheiro, eu não estou no meu país, aqui é a casa dos outros. Então, primeiro, quando a gente entra na casa dos outros, a gente tem que respeitar o dono da casa, né? Os donos da casa, né? A gente não pode falar o que quer ou fazer o que quer. Então, isso às vezes falta em muitos brasileiros, que às vezes depois saem falando por aí que os portugueses são isso, que os portugueses são aquilo. E eu não concordo com isso, né? Isso é um pensamento pessoal meu, eu não concordo com isso. Então, assim, os portugueses são mesmo assim, se você tratar corretamente com eles, se você for honesto com eles ganham confiança, você ganha a confiança dele e eles carregam água no balde para você. Eles são mesmo assim, eles são de ajudar, eles são de apoiar, eles são de ver o que você precisa, eles são de dar a mão, entendeu? Eles são muito dados para ajudar. Eles são mesmo assim. Mas primeiro, antes, eles estudam você. Eles estudam, eles veem como é que é o seu jeito, se você é mesmo uma pessoa do bem, depois eles ajudam. Agora, se eles perceber que você tá de malandragem, tá de coisa errada, ele se fecha para sempre. Se fecha e acabou. É mesmo assim.
Eles são 8 ou 80. Eu até gosto disso, que eu prefiro pessoas assim. Sobre trabalho. Trabalho aqui tem muito trabalho, certo? Claro, a diferença aqui é o seguinte, o salário mínimo aqui hoje está em torno de 650 euros por aí. A questão é que as vagas de trabalho, quando muda as categorias, o valor é muito pouca diferença, né? Por exemplo, uma pessoa que trabalha na limpeza ganha um salário mínimo, uma pessoa que trabalha no escritório também ganha um salário mínimo, né? Uma pessoa que faz faculdade e vai trabalhar dentro da área da faculdade ganha 50, 100 euros a mais. Geralmente é assim. Então o que é que acontece? Os jovens, muitos se formam aqui, né? Os jovens portugueses se formam e vão trabalhar fora aqui na Europa mesmo. Vão trabalhar fora, vão trabalhar em outros países da Europa, né? Na França, Espanha e tal. E Portugal fica em falta de profissionais. Por quê? Porque não é interessante o salário de Portugal para as pessoas que se formam, né? Então, por exemplo, tem pessoas que vêm do Brasil, que vêm de outros países, com formação de faculdade, 5 anos estudado, pessoas experientes, pessoas que têm muita experiência, e chega aqui e se depara com essa situação. Uma pessoa formada vai procurar um trabalho em uma empresa em Portugal, não vai ter uma vida confortável como tinha no Brasil em relação à sua profissão. Agora, se a pessoa for correria, se esforçar, abrir seu próprio escritório, é outros 500, né? Porque tudo depende de como a gente faz, a nossa capacidade e a nossa coragem de fazer as coisas, né? Mas o trabalho é basicamente o salário mínimo, que é 650 euros. As empresas precisam muito de mão de obra, sempre está em falta de mão de obra aqui, muitas vagas de emprego, até pelo fato de os funcionários das empresas são sempre pessoas de idade, entendeu? Que já estão para se aposentar, que já estão saindo do trabalho, então falta muita mão de obra. O que faz o mercado ficar sempre procurando mão de obra. Então, por isso que muitos imigrantes brasileiros e angolanos de outras nacionalidades vêm para cá e conseguem trabalho, né? Mas o trabalho aqui é por contrato de trabalho, não é por carteira assinada como aí. É um contrato de trabalho que vigora por seis meses, ou por um ano, ou por 2 anos. E quando a pessoa continua na empresa, a pessoa se torna efetivo, né? Ele fica efetivo na empresa, tem algumas gratificações a mais, coisa e tal. Sobre a saúde, como eu já disse, eu tive um filho aqui, eu fiquei grávida aqui, né? Meu filho hoje tá perto de fazer 3 anos. Eu fiquei grávida aqui, eu fui acompanhada. Aqui a saúde é o seguinte: as famílias têm médico de família. Cada centro de saúde, né, que é o posto de saúde, o tradicional posto de saúde, tem um centro de saúde em cada bairro que atende as famílias daquele bairro. E os médicos que existem no centro de saúde é direcionado para as famílias em específico. Os médicos que tem no centro de saúde. Então, aquele médico de família, por exemplo, eu tenho um médico de família que a minha médica de família atende a mim, atende aos meus filhos, atende ao meu marido, atende toda a família. E se tiver mais alguém na minha família, aquela mesma médica vai ser a médica também da, por exemplo, minha mãe, a minha sogra que vem, vai ser a médica da minha mãe, da minha sogra que estiver morando comigo. Essa médica é a que vai acompanhar qualquer coisa que precisar, né, em relação à saúde, que eu precisar, o que meus filhos precisar, elas vão acompanhar em relação à saúde. Uma médica só atende a mim, ao meu marido e aos meus filhos, né? Então essa médica, eu já tinha antes de estar grávida, né? Ela, quando eu descobri que eu estava grávida, eu fui acompanhada por ela. Então ela que fazia tudo, me acompanhava, os exames não, desculpa. Ela me acompanhou na gravidez toda, né? E aí a gente é acompanhado pela médica de família, né? Que nos acompanha até o 7º mês e meio, até o 8º mês. Até o 7º mês e meio. Quando chega mais ou menos 7 meses, 8 meses, perto do 8º mês, a gente é encaminhada para o hospital, né? Como eu fui encaminhada para o Hospital de Braga, e as últimas consultas são feitas lá no Hospital de Braga, onde eu vou ter, onde a pessoa vai ter o bebê, né? No caso, meu caso foi em Braga, que eu estava em Braga, então fui encaminhada para o Hospital de Braga e as últimas consultas eram feitas lá. Os exames da gravidez são todos grátis, desde o momento que a pessoa descobre que está grávida até o parto, depois do parto e mais 3 meses do nascimento da criança. As consultas, os exames são tudo grátis. As consultas no hospital tradicional são pagas, não é bem pagas, é uma taxa moderadora. Por exemplo, se eu tenho uma dor de barriga e vou ao hospital, chego lá, eu peço uma consulta de urgência e pago 4,50 euros. Agora acho que aumentou um bocadinho, 5 euros.
pago 5 euros na consulta e vou ser consultada, vou receber vou ser medicada, tal. E aquela receita ainda, aí nas farmácias ainda tem um desconto nos medicamentos que a gente vai comprar, onde a receita veio do hospital, né? Da nossa médica de família. Ou da nossa médica de família, que eu posso também fazer consulta no meu centro de saúde, ou posso fazer consulta no hospital. As duas formas eu pago uma taxa moderadora. Crianças até 12 anos não paga taxa moderadora. As consultas são grátis. A médica de família te encaminha. Ou quando é o Saúde 24, que é um número que a gente liga quando está precisando de uma urgência, de um atendimento de urgência, encaminha você para o hospital, você já não paga taxa moderadora. Fica grátis. A consulta e seja lá o que tiver de fazer no procedimento. Fica grátis. Pós-parto, o meu parto foi no hospital, foi um parto muito bom. Foi um parto normal. Eu recebi a injeção de pendural. Pendural, acho que é pendural o nome. Já não me lembro mais o nome direito. Eu sei que é a injeção para anestesia, uma anestesia local, né? Para que a dor do parto seja amenizada, né? Não é que eu não senti dor nenhuma, mas foi pouquinha a dor que eu senti. Foi um parto normal, mesmo assim eu tive anestesia e foi um parto para mim tranquilo. Dos 3 partos que eu tive, esse parto foi muito tranquilo mesmo. E a gente pode, depois do parto, a gente vai para um quarto privado para a paciente, não é um quarto para várias pessoas, né? É um quarto privado para a paciente, onde ela pode ter um acompanhante, né? Os 2 dias que ela fica, que a gente fica lá no pós-parto, a gente tem um acompanhante, né? Para nos acompanhar. E foi muito confortável. Minha mãe que ficou comigo, depois que eu tive meu bebê, minha mãe ficou comigo. E foi assim, né? E pra mim foi muito tranquilo, muito tranquilo. Depois que meu filho nasceu, ainda fiquei sendo acompanhada. O hospital liga para poder levar o bebê, para poder fazer os exames que precisa, para poder verificar se está tudo certinho. E pra mim isso foi assim maravilhoso. Gostei demais, entendeu? Do parto aqui. E foi muito bom o acompanhamento e tudo. A minha experiência aqui em Portugal foi muito boa. E o que eu tô falando para vocês aqui, eu não quero que sirva como base para vocês dizerem, eu vou para Portugal porque com Paula foi assim e vai ser assim comigo também. Não. Isso é como eu disse para você, depende de quanto você tá disposto a se doar, a investir, quanto você está disposto a sofrer se for preciso, entendeu? A passar por apertos, a passar por dificuldades. Precisa saber dos seus limites para saber se você está disposto a mudar de país, a estar longe da sua família. Eu nasci uma sobrinha minha, eu não conhecia, não conheço ainda. E meus sobrinhos que ficaram lá, minha mãe, meu pai, meus irmãos, né? Então é isso. Se tiver alguma coisa ainda em relação a essas coisas que vocês queiram saber, deixa um comentário aí. Curte, compartilha, ajuda o canal a crescer, que vamos ver o que a gente pode fazer. E eu agradeço muito, né? Vocês estarem aqui, né? E estar me seguindo. E é isso. Qualquer coisa que eu possa fazer, que eu possa ajudar mais de orientação, deixa um comentário aí que eu vou responder, tá bem?